Para a gente começar a falar sobre atualidades e geopolítica, eu estive envolvido em um dilema. Qual seria o assunto que eu deveria começar? Por onde eu deveria começar? Nós, no nosso dia a dia, estamos aí repletos de notícias envolvendo guerras, né? Envolvendo conflitos internacionais, como a guerra da Ucrânia, como a questão de Israel e Palestina, hoje Israel e Irã também, a questão das eleições dos Estados Unidos, a questão da formação também da comunidade europeia e o que ela representa, a ascensão chinesa, enfim, vários aspectos do nosso dia a dia, globalização, vários assuntos gerais são apontados diariamente. Mas a questão seria, por onde começar? Que assunto deve ser tratado primeiro? Ou qual assunto que abarcaria a maior parte dos assuntos futuros? Então, para pensar as instituições todas que tocam, que movem esse século XXI, nós necessitamos retornar ao século XX. Século XX esse que vai ser o quê? O formador dessas instituições. E dentro desse período, o fato, ou a sequência de fatos mais marcantes e que vai formar essa realidade, está relacionado principalmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial. As consequências dessa Segunda Guerra Mundial. Por que esse tema seria importante para a gente? Porque nas consequências da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver a formação de várias instituições que vão exercer um papel fundamental para a gente entender a nossa realidade. Então, nós teremos desde a formação da ONU, como a formação da OTAN, como a formação do FMI, como a formação do Banco Mundial, enfim, vai ser um fator assim muito demarcador desse período. Além disso, o século XX foi amplamente analisado e é fundamental também para aquele que quer se aprofundar mais a respeito do século XX, a leitura do livro Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm. Neste livro, ele começa a desenhar, né? Ele vai até 1991, né? Na verdade, ele vai até o período que ele cobre, um período que vai até o fim, praticamente, da queda da União Soviética, né? E de repercussões dessa queda, né? Ele não se aprofunda muito além disso, né? O marco temporal dele está delimitado nesse aspecto. Ele começa o livro analisando principalmente quem? A Revolução Russa e a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que ele vê como um bloco único, né? Pois as razões que envolveram a primeira seriam as mesmas razões da segunda, porque a segunda seria uma continuidade da primeira, né? Com aquele intervalo de tempo ali entre guerras, mas as motivações, as disputas de poder ali presentes e também o próprio sentido da segunda está ligado à primeira, né? Porque a Alemanha ela vai reagir em consequência de como foi negociado o final da primeira. Além disso, os fatores motivadores, que seriam principalmente a disputa entre Alemanha e Inglaterra, ela vai continuar existindo ali, né? Vai ficar claro ali. Mas o fato mais importante de todos, se a gente for analisar, que vai delimitar e definir, aliás, dois fatores, né, fundamentais ali seriam a questão dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos se firma definitivamente como uma grande potência, à medida em que já na primeira ele já vai fornecer recursos para a Europa e na segunda vai consolidar esse poder e com um detalhe, né? Sem problemas praticamente em seu território físico, né? Só a questão envolvendo mais o ataque japonês a Pearl Harbor, né? Então, os Estados Unidos vai se firmar como uma superpotência política, econômica e militar. E também a União Soviética, né? A União Soviética como superpotência, e a partir daí a gente vai ter toda uma formação de instituições. Além disso, também no fator questão palestina, nós vamos ter também um reflexo dessa situação. Por quê?
o Estado de Israel vai ser formado, vai ser consolidado, né, como Estado, né, e vai ter toda uma preocupação, né, das autoridades, das potências, dos setores internacionais, de uma série de quê? Motivações até compensatórias, né, diante do sofrimento impingido pelo Holocausto, né, pela solução final, pelo antissemitismo nazista. Então isso tudo vai ser plasmado e formado a partir dali, né? Além do que, a gente vai ter o quê? Formação e fortalecimento de acordos internacionais e de entidades supranacionais, né? O impacto disso vai ser grande, pois era necessário que estabelecer um regime de paz no mundo, um regime de negociações. Então, com isso, vai ocorrer uma série de tratados e acordos. O que mais vai ocorrer ali importante? Né? A gente vai ver o quê? A utilização das bombas atômicas, né? Os Estados Unidos vai usar as bombas atômicas para atacar o Japão, né? No final da guerra. A maioria dos especialistas apontam esse ataque ao Japão não como um ataque propriamente ao Japão, mas sim um anúncio do poder nuclear americano, principalmente frente à União Soviética, né? Deixando claro que já tinham avançado sua tecnologia nuclear a ponto de construir uma bomba e que ele teria esse poder atômico na mão, né? Esse poder atômico também vai regular as relações, né? Por quê? Esse poder atômico que vai criar a Guerra Fria, né? Na verdade. Porque além de ter essas superpotências consolidadas, vai haver um limite, né? E esse limite é que vai estabelecer a Guerra Fria. Pois não vai poder haver uma guerra frontal total entre as duas superpotências, já que elas detêm arsenal nuclear. Então, o nível de destruição seria um nível de destruição nunca antes visto, né? Embora a segunda também tenha sido nível de destruição, junto com a primeira, nunca antes visto, né? Há uma discussão. Foram 45 milhões que morreram, foram 50 milhões que morreram. Então, os números são números, assim, em termos de mortandade, altíssimos, né? Nunca vistos na história, né? Então, isso tudo vai formar essa mentalidade, essa estrutura de poder e também essa mentalidade toda que a gente vive hoje, no século XXI, né? A partir desse fato marcante que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Para muitos entendida como uma continuidade da primeira ou um processo único, né? Primeira e segunda. Mas a gente vai começar por aí e entender essas instituições que foram formadas. Bom, aqui a gente não vai estar tão preocupado em analisar aspectos relacionados às etapas de guerra, às características da Segunda Guerra. A nossa preocupação maior vai ser com relação às consequências dessa guerra e como as superpotências formadas a partir dessa guerra, Estados Unidos e União Soviética, vão se estabelecer ou vão se organizar. E quais ideias e qual planejamento estratégico essas potências vão pensar, inclusive até durante a própria guerra. Tá? A gente vai ver que muita coisa que vai ser criada e formada, principalmente se a gente for pensar em termos tanto de Europa quanto do mundo ocidental, já estava na cabeça de Roosevelt. Roosevelt já pensava em uma criação de uma ordem, de uma nova ordem. Tá? Eu sei que essa palavra nova ordem está um pouco desgastada, né? Está muito ligada hoje a teorias conspiratórias de uma nova ordem mundial e tal. Mas o que acontece? Essa nova ordem, os Estados Unidos já vai construindo essa nova ordem na cabeça deles. Né? O próprio presidente Wilson também tenta estabelecer isso com as Ligas das Nações, né? Que a gente não estudou, né? Com relação ao fim da Primeira Guerra. Né? Então, esse estabelecimento dessa ordem e os Estados Unidos, dentro dessa liderança, dentro dessa nova ordem, ou como xerife, ou como grande policial do mundo, já estava na cabeça dos Estados Unidos, né? Dos governos norte-americanos, essa questão. Né? E em Roosevelt a gente vai analisar isso também. Né? E também vamos analisar como Stalin pensava, o que Stalin queria realizar em termos de planejamento pós-Segunda Guerra. Né? Claro que a gente vai ter aquelas consequências gerais que a gente já conhece, né? Que
é a divisão da Alemanha, né? A Alemanha fica dividida, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, uma sob influência dos Estados Unidos e outra sob influência ou satélite da União Soviética, né? Uma redução, uma destruição, como eu já destaquei, imensa, um plano de recuperação econômica focado na Europa e um plano de recuperação econômica do Japão, tocado pelos Estados Unidos, né? A criação da ONU como o grande órgão regulador ou protetor, ou aquele órgão que vai tentar estabelecer paz. A gente hoje está questionando muito o papel da ONU, né, frente a esses novos conflitos, mas a gente tem que entender como ela se estrutura e como se ela organiza, né? Uma derrocada do nazifascismo, embora ocorram regimes autoritários após o nazifascismo, né? Mas não nesses mesmos moldes, e uma condenação ao nazismo, né? Ao fascismo muito contundente, até presente até hoje, né? É uma ofensa você xingar hoje um ditador de fascista, né? O fascismo ficou com esse rótulo extremamente negativo, né? Diante de tudo que foi realizado por ele, né? E o estabelecimento desse mundo bipolarizado, com essas duas superpotências, às quais a gente vai se dedicar um pouco mais a analisar, né? E a consequente Guerra Fria, né? Então, isso tudo a gente vai ver, ok? A grande indagação é o seguinte: por que a União Soviética participava intensamente dos acordos e negociações que aconteciam durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então nós temos uma série de reuniões, reuniões secretas, óbvio, né? Porque se fossem descobertas, os nazistas iriam eliminar as lideranças, né, daquele momento, as lideranças dos aliados, né? Por que a União Soviética sempre é convocada e por que a União Soviética vai participar dessa negociação? Na nossa visão atual, a partir da ideia da Guerra Fria, nós tendemos a pensar na União Soviética como inimiga, né? Mas havia uma necessidade da manutenção da União Soviética como aliada. Por quê? Havia uma barreira, né? Já que a expansão, esses dois mapas mostram a expansão alemã e a expansão japonesa, né? E havia o quê? Um temor imenso de uma unidade dessa expansão. Se a expansão japonesa crescesse e tomasse parte do território russo, e a expansão nazista também tomasse parte do território russo, você teria um amplo domínio territorial dessas duas forças. Então, a Rússia, que é a União Soviética, passa a ser um elemento fundamental dentro de uma geoestratégia para se deter esse avanço. Então, era fundamental a participação e a presença da União Soviética dentro desse grupo de aliados, tá? Era tão fundamental essa participação, muitas dessas coisas não são comentadas hoje, talvez por influência também da Guerra Fria e toda uma situação que foi criada a partir da Guerra Fria. Foi tão fundamental que o segundo país a receber maior ajuda financeira e principalmente a ajuda em termos de armamentos e suprimentos estratégicos foi a Rússia, né? A União Soviética, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos forneceu, com permissão do próprio Congresso americano, tá? Então havia um fundo estratégico do Congresso americano que era liberado para as consideradas nações amigas. Claro que a campeã dessa ajuda foi a Grã-Bretanha, né? A Inglaterra foi a campeã dessa ajuda, né? Desse auxílio, né? Mas em seguida foram fornecidos muitos recursos para a União Soviética, né? Então havia o quê? Uma necessidade de se estabelecer uma contenção tanto do avanço japonês quanto do avanço alemão. E essa contenção teria que ser exercida, né, pela União Soviética, que era estratégico para os aliados que ela não caísse, né, que ela resistisse a esses avanços. Bom, mas aí nós temos uma outra questão importante, né, que está ligada, embora esteja ligado às etapas da guerra, como a guerra estava sendo conduzida, a gente vai falar sobre isso porque é muito importante para a gente entender o papel posterior e as razões que tocaram esse planejamento estratégico tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética após a guerra, tá? O que acontece?
havia uma frente intensa de combate dentro do território russo, né, com a invasão por parte da Alemanha, né? Como a gente já falou, uma invasão totalmente focada no extermínio, né? Na queima de recursos e tudo mais. Só que Stalin, quando entra para negociar, ele começa a pressionar, né? Stalin seria o grande líder russo, né? Aquele que estava com poder, um líder ditatorial russo, né? Aquele que detinha o poder na União Soviética. Ele entra para a negociação e começa a pressionar para a abertura de uma nova frente de combate, né? Para dividir essa força alemã, já que a concentração, a carga estava toda sobre a Rússia, né? Havia uma frente de combate também no norte da África, né? Mas a frente maior estava ali na Rússia. E ele estava sofrendo todo esse ataque, né? Então ele começa a pedir por isso, né? Esse pedido começa principalmente a partir de 1942 e ele só é resolvido em 44 com a invasão da Normandia, né? Quando se instala essa grande frente, né? Por que isso não ocorre, né? Por que essa grande frente de combate norte-americana ela não é instalada antes? Várias razões, né? O apoio, por exemplo, havia uma política de neutralidade dentro do Congresso norte-americano, né? O Congresso norte-americano não queria se envolver diretamente na guerra, né? A população não estava convencida do envolvimento direto com a guerra, né? Havia um envolvimento que indireto com o fornecimento de recursos, mas não direto, né? E só vai ser acertado a partir de 41, depois do ataque de japonês, né? Então havia uma política de neutralidade que os partidos agiam, vamos dizer assim, tentando evitar, partidos políticos americanos do Congresso, evitar a entrada direta na guerra, tá? Além disso, havia um outro problema, né? Como iria ser deslocado essas tropas e esses recursos, né? Os ataques dos submarinos alemães no Atlântico estavam sendo realizados com certo sucesso, né? E havia uma dificuldade até de remessa de recursos humanos e materiais para fazer esse ataque maciço que foi realizado depois na Normandia, né? No dia D. Né? Então havia toda essa questão aí da pressão. Tá? Além disso, o que a gente tem que analisar? 8,6 milhões de militares russos, militares da União Soviética, morreram na guerra. Tá? Um número astronomicamente elevado, né? De mortandade dos russos, né? E, por outro lado, da Grã-Bretanha morreram 400 mil combatentes, 405 mil combatentes. Do lado americano, morreram 500 mil e poucos combatentes. Então, a soma total das mortes de militares ingleses e militares americanos seria o equivalente a 10% da mortandade total dos militares russos. Claro que Stalin vai utilizar desse argumento para dizer que ele estava sendo penalizado e ele que levava essa guerra nas costas, né? Para evitar o avanço nazista, tá? Isso na mesa de negociação e nos acordos e tudo mais que foi realizado vai ter um grande peso, tá? Então é importante a gente entender isso, tá? E entender também o nível de ataque e destruição que envolveu a União Soviética, tá? Para a gente entender qual foi a reação dela após a guerra também, tá? E os interesses que ela teria que defender a partir desses resultados dessa guerra, tá? Outro ponto importante para a gente analisar é como os Estados Unidos, como o governo Roosevelt, né? O governo Roosevelt acabou não chegando até o fim da guerra, Roosevelt faleceu, né? Mas é importante especificar aqui que as diretrizes desse governo vão estabelecer um pensamento sobre o futuro, né? Sobre o pós-guerra. Né? E aí a gente tem uma indagação: será que tem algum documento ou algum evento que marque ou que estabeleça essas estratégias do governo Roosevelt? Teve sim a Carta do Atlântico. Né? E é interessante porque a Carta do Atlântico ela foi feita foi consolidada a partir de um encontro realizado por Roosevelt no Canadá, um encontro secreto, obviamente, né? Em 1941, com Churchill. Eles teriam convidado
Stalin, mas Stalin não compareceu a esse encontro, tá? Em 1941. Antes mesmo de oficialmente os Estados Unidos entrarem em guerra. Então, o governo Roosevelt e seus não o governo, né, os assessores de Roosevelt, junto com ele, já tinham toda uma ideia do que deveriam fazer, ou quais seriam as medidas a serem tomadas para evitar uma futura guerra e como iriam regular essas relações, já em 41, ou seja, 4 anos antes de terminar a própria guerra, né? Então já havia todo uma ideia do futuro, né? Já meio que consolidada. Claro, houve algumas modificações, havia embates internos, né? O governo é só formado pela área de relações exteriores, mas várias áreas ali em disputa também, né? Mas, de forma geral, já havia umas linhas, vamos dizer assim, de decisões tomadas que foram colocadas como linhas ligadas ao planejamento do futuro dessas relações com o mundo, né? Nenhuma superpotência é superpotência à toa, né? E a gente também está diante de um estadista, né? Que é Roosevelt, né? Que constrói um plano no meio dessa crise toda, né? Ele que também, a gente tem que entender o papel dele, que vai recuperar os Estados Unidos daquela grande crise de 29, né? Ele foi eleito pós-crise de 29, assume o poder e recupera a economia norte-americana, né? E com grande apoio, né? Apoio a nível de Congresso e apoio popular também, né? Porque ele é eleito várias vezes, né? Então, foi o mais longo mandato, né? Total, né? Somando todos os mandatos da história dos Estados Unidos, né? Então, vamos lá. Então, ele estabelece alguns pontos importantes. Nenhum ganho territorial seria buscado pelos Estados Unidos ou pelo Reino Unido, tá? Isso também é uma coisa muito interessante da gente analisar, né? Principalmente se a gente for pensar em termos de Inglaterra está se dando isso, né? Aquela que teve um domínio colonial imenso, né? Um domínio estratégico, geopolítico no século XIX, controlando vários territórios, né? Aqui eles estão querendo estabelecer uma outra realidade política, não mais a do ganho territorial, tá? Ajustes territoriais devem concordar com os desejos das populações afetadas, ou seja, há uma preocupação aqui em que se estabeleça democracias, né? Que as populações que estão afetadas nesses ajustes territoriais que forem negociados devam apoiar esses novos governos, tá? Há um receio de crises futuras ou revoltas internas nessas populações, né? Reconhecimento do direito de autodeterminação dos povos, mais uma vez, a democracia, né, sendo exaltada. Barreiras comerciais devem ser excluídas. Esse aspecto é interessante porque é um aspecto muito ligado à equipe econômica de Roosevelt, né, que vê aquela crise de 29 provocada principalmente pela questão das disputas alfandegárias. Né? Além das disputas alfandegárias gerarem a crise de 29, elas também vão gerar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Né? Porque haviam vários protecionismos, medidas de protecionismo alfandegário, que faziam, por exemplo, a Inglaterra ela tinha taxas diferenciadas, inclusive para as ex-colônias. Né? Aquela comunidade que formava a antiga comunidade britânica, eles tinham privilégios alfandegários, né? A própria Inglaterra. A Inglaterra assina, né? Assina esse acordo, né? Vamos dizer assim. O presidente Churchill representando a Inglaterra não é um acordo, é uma carta de intenções, né? Vamos falar assim, né? Cooperação econômica global e avanço do bem-estar social. Aí a gente tem o que? A política do bem-estar social, né? Que é a política que vai o quê? Direcionar a Europa na reconstrução dela mesma, né? Nos anos 50, nos anos 60. Né? Então você vê que tem um delineamento político do futuro projetando 20, 30 anos. Né? Veja que interessante isso. Hein? A garantia de se viver bem de medos e privações. Claro que aqui é um ataque direto, frontal ao nazifascismo, né? E tudo que ele representa. Liberdade dos mares, desarmamento de nações agressoras em comum após a guerra seria feito. Ou seja, uma política de desarmamento para evitar os erros que ocorreram com relação ao término da Primeira Guerra. Então, muita coisa aqui são pontos ligados à forma da má condução
com o término da primeira, né? Então havia esse caráter dentro da equipe de Roosevelt, né? De evitar aqueles erros do presidente Wilson com relação ao final da Primeira Guerra, tá? Então havia toda essa ideia aqui presente nessa carta de intenções, nesse acordo, nessa carta do Atlântico, que posteriormente, em 42, foi assinada pela própria União Soviética. Stalin assina essa carta e outros países aderem a essa carta, né? Vários países vão aderindo a essa carta antes mesmo de terminar a guerra, tá? Então já havia uma disseminação dessas ideias, que inclusive essa carta, para muitos estudiosos, vai inspirar a própria formação da ONU. Então já em 41 já se pensava de como ia se estabelecer as relações de poder e as relações internacionais no futuro, né? Já se pensava. A equipe de Roosevelt já estava, e Churchill, né? Já estavam se dedicando a pensar no futuro do mundo, né? Isso em 41, ainda no auge da guerra, né? Veja só. Eles já estavam vendo, vislumbrando como ia ser o futuro em 41, tá? 4 anos antes de terminar a própria guerra. No próximo vídeo, iremos ver como a União Soviética se posicionará e planejará seu futuro no pós-guerra. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e clique no joinha. Obrigado e até a próxima.